Boa tarde, bem-vindos à Feira do Livro. Eu sou a Beatriz, editora da 451, e vou mediar aqui essa mesa hoje com a Andréia e a Bettina. Antes de fazer as apresentações, eu queria só dar alguns avisos. Então, a conversa vai durar 1h15. É 1 hora de conversa e uns 15 minutos para pergunta. Podem mandar perguntas ao longo da conversa. Tem assistentes nas laterais do corredor. Pode levantar a mão, eles trazem papéis para escreverem as perguntas. E, depois da conversa, as autoras vão autografar lá fora, logo na saída do auditório, os livros. E é isso. Bom, vamos lá. A escritora argentina Bettina González acabou de ter publicado no Brasil A Obrigação de Ser Genial, pela Bazar do Tempo, com a tradução da Silvia Massimini Félix. Esse é o primeiro livro dela, publicado aqui no Brasil. E ela tem outros livros publicados já na Argentina, de contos e os romances Arte Menor e As Possuídas. Então, uma salva de palmas para a Bettina, por favor. Nossa outra convidada, Andréia Del Fuego, talvez mais conhecida já do público brasileiro. A Andréia é autora de A Pediatra e os Malaquias, entre outros romances, e ela também assinou o prefácio desse livro da Bettina, que acabou de chegar. Então, agora, uma salva para a Andréia também. Bom, a Andréia até estava me contando mais cedo que ela e a Bettina já se conhecem de longa data, há uns 10 anos, quando a Bettina resenhou As Miniaturas, um romance da Andréia que saiu na Argentina. Então, eu sou quase uma intrusa nessa mesa. Mas vamos ver se essa troca delas literária que aconteceu nessa última década, hoje elas compartilham aqui com a gente. Então, para começar, como essa mesa é muito sobre escrita, escritoras mulheres, eu queria perguntar para vocês, assim, quando vocês consideram que vocês se tornaram escritoras? Dá para ouvir? Sim, estava ok. Agora sim? Sim, ok. Sim. É que vai ter traducción. Está ok. Ahora sí, creo que sí. Ahora sí. Ok. Bueno, no sé por qué yo primera, pero bueno. Primero quiero decir gracias por estar acá y qué honor estar con Andrea del Fuego en esta charla. Sí, un honor, una alegría. ¿Cuándo nos transformamos en escritoras? Bueno, siempre es una pregunta difícil porque hay como un automito, ¿no? El mito de una misma. Yo lo cuento un poco en ese libro. Yo creo que me transformé en escritora cuando tenía 8 años. Era muy chiquita. Volvía un día del colegio y en el colegio nos habían dado un poema con rima. No me acuerdo de quién. Y yo venía repitiendo esos versos en mi cabeza. Y como si en un momento... No caminho para casa é como se eu tivesse tido... Oi? É isso. Ok, se desapareció. Y bueno, una magia, una voz en la cabeza que tenía, ¿no? Se cayó, justo se cayó la voz. Como poseída, venía poseída por esos versos. Entonces terminé poseída. Y no, era muy chiquita, pero ahí me di cuenta que el lenguaje tenía música, ¿no? Algo que ustedes, los brasileños, saben muy bien, porque tanto cantan y tienen tan buenos poetas y tan buenos músicos. Y entonces yo dije, wow, las palabras se pueden usar para otras cosas. Se pueden, además de para comunicarse, ¿no? Se pueden usar para hacer algo bello, para hacer algo lindo. Y yo creo, bueno, y ahí volví a casa y corriendo, así como esa mitología que una tiene, o yo lo recuerdo así, fui a un cuaderno a escribir, a tratar de hacer algo con rima, un poema, no sé, algo que saliera así con música. Y yo creo que ahí me transformé en escritora. Andréia? Acho que não. Sim. Boa tarde a todos. Custódio, assim, há muitos amigos aqui, muitas pessoas queridas. É um prazer imenso estar aqui na Feira do Livro, na 3ª edição. Eu agradeço o convite. E que convite, porque é uma conversa com uma escritora argentina com quem eu tenho contato e trocas há 10 anos, com intervalos imensos, mas toda vez que eu encontro Bettina, eu tenho ganas de escrever mais,
melhor, ficar mais louca. Acho que tem uma coisa... Eu não sei, eu me sinto, às vezes, assim, por razões mil, assim, né? Algumas constrições, digamos, alguma coisa que se contrai. Eu acho que isso, por diversas razões, eu coloco até a maternidade nisso. Mas, quando eu encontro uma escritora como a Bettina, tudo isso se dissolve, é como se eu voltasse a dizer, nossa, sim, eu sou uma escritora. Porque eu acho que, para as argentinas, talvez isso seja um pouco mais fácil, assim, desconfio. Eu me vi escritora mesmo, depois que eu publiquei nem o primeiro livro, acho que o segundo livro eu me entendi escritora. Quer dizer, me entendi alguém que publica, né? Eu não vejo, por exemplo, a literatura como uma profissão. Não consigo entendê-la como uma profissão, por exemplo. Porque não tem exatamente regras, não tem exatamente uma escada perfeita com degraus para se alcançar. E alcançar o quê exatamente, né? E não há também previsibilidade, sequer se você pode terminar, se você consegue terminar o livro que está escrevendo, depois a própria publicação, depois a conversa com o editor, depois como ele chega aos leitores. Nunca há nada seguro nisso, né? Então, eu nunca tive planos de ser escritora e não tenho até hoje. As coisas vão acontecendo, eu vou tendo cara de pau de publicar o que escrevi. Estou ficando mais madura, estava conversando com ela exatamente aqui agora de um livro que acho que vai ficar... Né, a gente estava falando assim de livros que estamos guardando. Adoro essa língua. E eu também comecei muito chiquita, também, como a Bettina, assim que fui alfabetizada. Uma professora... muito sagaz, disse para os alunos, eu estudei em escola pública em São Bernardo do Campo, ela disse, fazer literatura, ficção, o que vocês vão fazer agora é mentir. Essa ideia de mentir, eu me apaixonei imediatamente pela ideia de mentir. E, anos depois, fui publicar um primeiro livro de contos, que eu não gosto, então ninguém vai encontrar, porque estão todos na minha casa. Todos. Eu compro nos sebos, A editora fechou, eu fui com o carro lá pegar todos os pacotes, estão todos, tem um quartinho só com esse livro. Chama Minto Enquanto Posso. E, lá atrás, ainda muito pequena, eu escrevi antes de me transformar em leitora, por exemplo. Então, eu fui aquela aluna que fez 2, 3 versões da redação. E a escrita me acompanhou durante a vida toda. Eu não tinha exemplos próximos de escritores. Meus pais não são leitores, vizinhos não eram leitores, pessoas no raio, acho que de 10 quilômetros, não liam. Eu não via esse gesto, não era um gesto. Mas a escrita, eu gostava de me apaixonar para escrever. Depois, eu fui adolescente nos anos 80, então eu escrevia para surfistas. Poema para surfista, poema para os integrantes do Ahá, que eu amava. Horríveis os poemas. Mas era incrível. Mas isso foi... enfim... Então, por isso que eu digo assim, hoje, aquilo que eu escrevo passa por critérios, ainda bem, né? Você sempre tem um editor na sua frente. E aí, é isso. A escrita é uma coisa muito natural para mim, bastante mesmo. Pegando um gancho aí no que você falou sobre mentir, um ponto que a Bettina fala muito no livro é da imaginação, né? E, de certa forma, talvez até coloque a ficção como superior ou mais difícil que a autoficção, ou de pegar e narrar um acontecimento. Bueno, que la autoficción. Vocês acham que dá para ensinar a imaginar, a mentir? É isso? Vocês duas são professoras de escrita também, né? Então. Só um minuto, produção. Eu continuo mesmo assim? Sim? Ela não quer. Cancela a tradução simultânea. ¿Puedo hablar o no? Sí. Vai. ¡Basta! ¡Basta de esas voces! ¡Basta!
Ustedes entienden igual un poco de español, ¿o no? Sí. Entonces, basta de torturarnos con la tecnología, por favor, ¿no? Ya bastante tortura hay en el mundo como para esto. No, quiero decir algo de lo que contó Andrea, que ella dijo que sus papás no leían, que sus vecinos tampoco. Venimos de lugares muy parecidos. Y yo creo que ya ahí está el trabajo de la imaginación. ¿Cómo se nos puede ocurrir a dos chicas de un entorno donde no hay bibliotecas, donde no hay lectura, transformarnos en escritoras, ¿no? ¿Cómo puede pasar? Y eso también es una cosa como que requiere una gran imaginación, y una gran valentía y un gran empeño en transformarte en eso, pensarlo para tu futuro cuando lo que tenés alrededor son puramente varones, autores varones que estás leyendo, porque seguramente te habrá pasado como a mí que en la escuela leíamos autores varones, ¿no? Entonces ahí ya empieza a actuar la imaginación, porque en realidad escribir es siempre ponerse en el lugar de otros, ¿no? Dejar el yo de lado y pensar cómo sería si mi vida no fuera mi vida y fuera la de, no sé, un señor que le gusta matar animales, algo que yo nunca haría y que de repente aparece en una de mis novelas, ¿no? Tener que pensar con la cabeza y con la moral, con la ética de los demás. Por eso es tan importante la literatura de la imaginación. No es que no esté bien o que a mí no me guste que la gente escriba su propia historia. Me parece importantísimo que todos tengamos derecho y posibilidades de contar nuestras historias, pero hay que tener algo para contar también, ¿no? Y mucha de la autoficción no tiene ese sentido de la aventura, ese sentido de la importancia de contar una historia. A veces hay algunas autoficción que solo son ejercicios de vanidad, ¿no? De dejar algo escrito, pero no haber leído, ¿no? Escribir sin leer también. Entonces, es complicado el tema de la imaginación. La imaginación siempre está presente en nuestras vidas. Nosotros necesitamos la imaginación para sobrevivir. Por ejemplo, durante la pandemia tuvimos que usar nuestra imaginación para entender qué era lo que estaba pasando con ese virus, ¿no? Necesitamos la imaginación para enamorarnos. Imagínense, si no tuviéramos imaginación, nunca nos podríamos enamorar. Si viéramos a las personas tal cual son, ¿no? O sea, si hubiera una cosa científica o unos rayos, una radiografía que te mostrara la realidad de esa mujer, de ese hombre, de esa otra persona, de entrada, qué aburrida sería la vida, ¿no? El misterio se lo estamos poniendo siempre nosotros, al otro y a la realidad. Que incrível, né? Eu gosto muito de pensar sobre o que é a imaginação, sobre como ela se dá. Eu acho que a escrita, o exercício de escrita, ele acaba por fazer com que a gente experimente esse mecanismo tal qual ele é. Por exemplo, eu não sei, acho que muitos aqui escrevem e às vezes a gente, por exemplo, não tem a ideia, a gente tem a sensação da ideia. É uma ideia que ainda não tem nem a palavra ainda, é uma sensação da ideia. E acho que esse já é esse processo de imaginação, de essa sensação de ideia ter que cruzar com a língua para fazer linguagem, para chegar numa voz literária, que é um caminho que eu acho que ele é simultâneo e ele acontece ao mesmo tempo, mas que, para falar dele, a gente divide em etapas, como para andar de bicicleta. Tem essa ideia, por exemplo, das musas, da inspiração, eu recuso um pouco ela. Eu não recuso, na verdade, nada, porque não tem definição para nada em literatura, mas eu gosto de pensar em hipóteses, então não precisa estar certa a hipótese. Ela também é uma criação, mas essa ideia de que... vou lembrar aqui de um termo que eu gosto muito do Benjamin, que é inconsciente ótico. Eu sempre falo isso nas oficinas. Então, por exemplo, eu estou aqui olhando, eu vou olhar para a Tati Bernardi, eu gosto de olhar para a Tati Bernardi. Aí eu estou olhando aqui para a Tati Bernardi, mas o meu olhar é paralelo, eu estou vendo as pessoas, alguém de branco se mexeu aqui, quem está do lado da Tati mexeu no queixo, ela que está aqui acabou de pôr a mão aqui, alguém mexeu o cabelo aqui. Então, no final do dia, você tem a lembrança do que o spot racional iluminou. Eu me lembro da Tati Bernardi, do óculos, do cabelo, mas a beleza da Tati Bernardi.
Mas tudo isso aqui foi captado, assim, tem uma percepção que capta tudo isso. E acho que o momento da escrita é o momento que tudo isso sai do fundo, sabe? E tende a vir para uma superfície, né? Aquela sensação de onde eu tirei aquilo, não acho que sejam as musas. Eu gosto de pensar que são essa purpurina que ficou embaixo aqui, ó, da vida, da percepção de tudo, do enterro a lavar a louça, sabe? E acho que isso é potencializado pelo tipo especial de concentração que a gente precisa ter para escrever. Precisa ter também essas palavras, precisa, necessita. Por favor, não desconsiderem, mas, de fato, a concentração da escrita ela precisa ser sustentada. Você sabe que, em 2 horas por dia, ou 3, ou 4, eu tenho... a pediatra, eu escrevi 5 horas por dia, por exemplo, todos os dias. Não é uma concentração qualquer de quem está dirigindo, ou quem está... sequer a mesma concentração da leitura. Ela tem uma profundidade, ela é mais densa. Eu brinco que é como pegar um elevador e descer. Eu acho que esse estado mental favorece essa purpurina, essa lama brilhante, fazer parte da... Eu acho que isso eu gosto de imaginar a imaginação assim. Entrando um pouco nos romances de vocês, bom, as duas já estrearam com romances premiados logo de cara. Betina, o seu primeiro romance, Arte Menor, que é de 2006, foi vencedor do Prêmio Clarim, e conta a história de uma filha que encontra uma escultura do pai na casa de uma mulher, e esse pai presenteava várias amantes com a mesma escultura. Como surgiu essa história? Mi papá se quejaba cuando saqué ese libro porque todos creían que era mi papá. O sea, era mi primer libro, me gané un premio, salía en la televisión, en todos los diarios y todo el mundo iba a preguntarle a mi papá, ¿pero cómo? Mi papá no era artista, no hacía esculturas, no sé si tuvo amantes, por algo se preocupó tanto, ¿no? Esa historia la robé de una amiga que sí tenía un papá artista, y que ella una vez fue a la casa de una señora a comprar algo, no sé qué, a acompañar a alguien, y encuentra la escultura de su papá en esa casa, y que ella sabía, el padre estaba separado de su madre, que él le regalaba esa escultura a todas sus amantes. Y entonces ella me contó esto con mucha bronca, y yo me lo guardé. Pasaron muchos años, pasaron como 5 o 6 años de que ella me contó eso. Yo estaba en Estados Unidos, tenía varias ideas para novelas, como muchos jóvenes que llegaban a los programas de escritura creativa. Creía que tenía muchas ideas, porque como dice Andrea, hay un momento de las ideas que son una nebulosa, ¿no? Son como una nebulosa que no tiene palabras. Y eso es muy frágil ese momento, porque si se lo contás a alguien pueden morir esas ideas, ¿no? No siempre hay que contar las ideas que una tiene. Pero cuando estás en un programa de escritura creativa, te piden, ¿no? Te piden que cuentes tus ideas. Y yo creía que iba a escribir una novela, de esas novelas que cuando somos muy jóvenes queremos romper con todo, una novela experimental. Y entonces fui con eso a la clase y tuve la suerte de que en la clase había un gran escritor mexicano, Luis Arturo Ramos, que me miró y me dijo, eso no es una idea para una novela, ¿no? Entonces yo volví a mi casa y dije, tengo que tener otra idea, voy a estar 3 años en esto, me dieron una beca y soy una impostora. Entonces agarré la historia de mi amiga, dije, voy con esto a la clase. Y él me dijo, sí, eso sí es una idea para una novela. Y así surgió, y bueno, en realidad eso lo que yo llamo, cuando enseño, es un germen. Eso que contaste vos de mi novela es un germen apenas, es el comienzo de una novela, que es por donde partimos. No sé si Andrea piensa lo mismo. Todos los escritores partimos de una idea que tiene que ser narrativa en sí, tiene que tener algo que puedas desarrollar, ¿no? Entonces, de ahí puedes ir para muchos lados. Alguien que le regala la misma escultura a todas las amantes lo puede hacer por muchas razones. Lo puede hacer como una forma machista de marcar a esas mujeres, ¿no? Como esos cazadores que marcan el rifle cuando cazan una presa. Lo puede hacer por cariño. Lo puede hacer como parte del arte que él tiene. Bueno, hay muchas preguntas que se me planteaban con esa historia, por eso la tenía guardada, robada de mi amiga. Y lo verdaderamente alucinante de la literatura es que cuando empezás a escribir recién encontrás la historia, ¿no?
no la tenés antes en la cabeza, solo tenés ese germen. Cortázar decía que si alguien te dice, tengo una idea para una novela y te la cuenta entera en un bar, en un café, probablemente esa novela sea muy aburrida, muy mala, porque si la persona ya la tiene en la cabeza, ¿para qué la va a escribir? Es que, ¿no? Escribir es encontrar la historia, no tenerla a priori, ¿no? Es eso. Entonces, bueno, creo que ese era un buen germen y mi amiga me perdonó después de muchos años. Parece que su mamá tampoco pudo leer la novela porque la veía demasiado parecida a lo que le había pasado con ese artista. Pero ser escritor es meterse en esos problemas, ¿no? Andréia, você estreou no romance com Os Malaquias, que já também recebeu o prêmio José Saramago em 2011, e conta a história de 3 irmãos que perdem os pais e têm a realidade transformada com isso. Os seus romances também costumam nascer de episódios da vida real, ou de onde veio a ideia para esse romance de estreia? Eu resolvo a minha vida caminhando. Todos os dias eu tento caminhar pelo menos durante 1 hora. Caminhando, eu resolvo coisas, faço contas bancárias, todas erradas, que eu tenho que fazer depois quando chego em casa. Mas eu resolvi ser mãe numa caminhada, resolvo os livros. E foi numa caminhada pós-enterro da minha avó que eu pensei, vou escrever sobre a história dessa família que é a minha. Então, a história dos Malaquias é um casal no sudoeste de Minas Gerais, zona rural, uma tempestade. Depois eu soube que Minas Gerais é o lugar de maior incidência de raios do mundo. Então, é muito tranquilo cair raios ali, acertar os animais e pessoas. Acertou os meus bisavós, eles foram cozidos por dentro por um raio e ficaram órfãos, meu avô e os meus tios-avós. Quando a minha avó faleceu e eu passei por esse luto, né, se diz que quando a avó morre é o luto iniciático, né, quando você percebe que essa árvore troca as folhas, né, e a árvore tomba. Eu fiquei muito impressionada com isso e foi numa caminhada vendo a paisagem desse lugar que é cheio de serras. Eu subi uma serra, olhei aquele lugar. Isso se passa num lugar onde era um rio e que a hidrelétrica de Furnas, então, pagou para as pessoas saírem dali, sempre muito mal, claro, e as águas invadiram ali. Então, a paisagem era essa água, sabendo eu que debaixo, sob as águas, havia igrejas, casas, soube que pessoas se deixaram morrer para não abandonar a casa. Naquela caminhada, eu pensei, eu vou escrever isso e vai se chamar Serra Morena. Um editor, quando recebeu o original, o original foi recusado assim, lindamente. Não é por uma editora, por todas. E aí, um dia, uma editora, que já não existe mais, que é a Língua Geral, ela falou, bom, se você topa a gente conversar, vamos. Enfim, e foi incrível. E aí, esse editor, que é o Eduardo Coelho, hoje a gente perdeu ele para a academia, ele saiu, ele não é mais editor, ele trabalha na academia, mas era um editor. Depois eu fiquei muito mal acostumada, porque era uma pessoa que fazia sugestões pertinentes, assim, num nível da epifania, para quem estava aprendendo a fazer romance, sabe? Foi assim um aprendizado, todas as trocas dele. Os recados dele para as sugestões eram assim: veja se isso satisfaz a sua necessidade de expressão. Belíssimo, né? E aí, claro, baita retórica, porque eu topava na hora a sugestão. Eu falei, claro que sim. E, de fato, inclusive o título, só para dizer, então, ele diz, essa história não é sobre um lugar, são sobre as pessoas. Então, sugiro Os Malaquias. A pediatra surgiu também numa caminhada. Veio assim, a ideia, assim, uma pediatra que não gosta de criança. E é uma ideia pronta, né? Então, eu já sabia disso, que eu não precisaria me preocupar com a trama, porque era só não mudar de profissão, não tirar a profissão dela e deixar ela constantemente encarando aquilo que ela odeia. E a primeira ideia o livro se chamaria Em Atendimento, e cada capítulo era uma consulta, seria uma consulta. Primeiro, uma mãe solo, separada, depois, uma mulher que adotou uma criança, depois, a babá que leva a criança, um casal de mulheres que faz a fertilização e tem seus filhos. Então, nunca sairia daquele lugar. Mas aquilo que a Bettina comentou um pouco aqui, que é você não sabe a história, tem uma bailarina que diz assim, quando eu não sei, eu danço, né?
Acho que vale aqui, quando eu não sei, eu escrevo. Hermoso, não? E eu pensei, a ideia também não é literatura, infelizmente. Você pode ter uma ideia genial, mas ela vai ter que encarar a língua e a linguagem. Acho que quem escreve aqui tem essa sensação de que, puxa, está muito longe da ideia que eu tive, né? A língua ela vai desviar, ela vai deformar, ela vai fazer metáfora, mesmo que você não use a própria linguagem. Mas o movimento dela é esse da própria metáfora, que é ser um empréstimo e um desvio. Você vai ter que lidar com aquilo. E aí a frase não tinha frase para essa mulher no mesmo lugar, e por isso começa de madrugada, indo procurar um terreno e atropelando um gambá logo no começo, e eu já gostei daquilo, que eu falei, bom, isso já dá uma coisa disfuncional. Que você não imagina uma médica de madrugada atropelando um gambá. Uma médica está no consultório, ela está tranquila, né? E nada disso, né? Bom, mas só para não me alongar, surge sempre com as caminhadas, eu me dou conta dos fracassos também durante as caminhadas. Isso aqui não dá, isso também não. E não que eu tenha noção alguma de sucesso, não é isso, mas é fracasso quando eu digo, e que eu acho que ele faz parte da construção do livro, o tempo inteiro, né? São as decisões que você precisa tomar o tempo inteiro, com as palavras e com o rumo dos textos. Bettina, o seu outro romance, As Possuídas, que fala do impacto da ditadura argentina num grupo de amigas, ganhou o prêmio Tusquets. E você foi a primeira mulher a vencer esse prêmio. E, provavelmente, eu não devia estar comentando esse fato, porque você mesma traz no livro que todo mundo, quando menciona o prêmio, menciona que você foi a primeira mulher. Por que isso te gera um incômodo? Bueno, un poco me amigué con que la gente recuerde eso, porque hace poco, porque estaba escribiendo otros ensayos, revisé el premio Tusquets. Yo fui la primera mujer en ganarlo, pero para darle el premio a una segunda mujer tardaron 10 años más, o 6 años más, o 8 años más. O sea, no muchas mujeres ganaron ese premio. Entonces, tal vez está bien que lo digan, ¿no? Tal vez está bien que cuando hablen de esa novela digan, es la primera mujer en ganar el premio Tusquets, porque entonces se visibiliza lo que es una forma de silenciar, de invisibilizar la escritura de las mujeres que funciona, no porque alguien quiera eso, sino por el modo de funcionamiento de la cultura y del mercado literario y de otros mercados culturales, ¿no? Entonces, creo que está bien que lo digas y que se recuerde, porque no es que fui la primera mujer en ganarlo y después lo ganaron muchísimas más, sino que parece ser que no, sigue habiendo esa disparidad y esa dificultad de las mujeres de acceder, no porque no escribamos bien, sino por cómo funciona el mercado. Y esa novela es una novela que yo quiero mucho, para mí es como mi primer libro. A mí me encantaría haber hecho lo que hizo Andrea, de ir a buscar su libro de cuentos y quemarlo, guardarlo. No sé qué hiciste, ¿los quemaste? No, los tenés en tu casa. Los tenés en tu casa. Bueno, yo también tengo algunos libros que nunca menciono, un libro de cuentos. Entonces, el Arte Menor está bien, bueno, ganó un premio, no lo puedo esconder, pero también es el primer libro. En cambio, Las Poseídas para mí es el primer libro que yo escribí con absoluta libertad. Y es muy difícil escribir con absoluta libertad para cualquier ser humano, para una mujer todavía más, ¿no? Porque parece que hay que ganarse el derecho a escribir como te da la gana. Y Las Poseídas dice eso, es una novela punk, una novela que la estructura está deliberadamente rota, porque yo quería representar lo que es la adolescencia. La adolescencia es un momento, jóvenes lo saben, y los que fuimos jóvenes también, donde somos hablados por las voces de los demás, ¿no? Tanto los varones como las mujeres, todo el tiempo cuando somos adolescentes tenemos un montón de voces, de los adultos que te dicen lo que tenés que hacer y lo que no tenés que hacer, los pares que forman parte de distintos grupos, y hay grupos a los que está bueno pertenecer y grupos que no, grupos que te hacen más popular y grupos que menos, ¿no? Es una época de mucho conflicto y de mucha confusión, y yo quería que eso se notara en la novela también, en la estructura. Entonces sí pasa en la postdictadura, pero en realidad son 3 chicas muy diferentes,
y lo que quise hacer es trabajar con una frase de Pavese que dice: ser joven es no poseerse a sí mismo, ¿no? Cuando uno entra en posesión del yo, se vuelve adulto. Cuando sos joven, no estás en posesión del yo. La mayoría de la gente, adolecer quiere decir algo que falta en español, ¿no? Algo que duele. La mayor parte de la gente cree que la adolescencia es una época de falta de definición, falta de identidad. Pero yo quería que eso fuera un valor, que fuera algo positivo en el libro, ¿no? No poseerte a ti mismo, a vos mismo quiere decir que podés ser cualquier cosa, cualquier persona. Entonces lo que hice fue volver literal esa frase de Pavese. Y hay un personaje en esa novela, una chica que se siente poseída por dos espíritus, ¿no? Y eso es una gran metáfora de lo que es ser adolescente. Outra coisa que você fala também no livro, Bettina, que tem um ensaio que abre o livro que chama O Coração na Página, e você fala da importância da emoção que está por trás da escrita. Tem alguma emoção que rende mais para você nos textos? Alguma emoção específica? Lo que pasa es que para que la emoción llegue a la página no puede estar antes en la cabeza, o sea, en la parte como más intelectual o racional. Yo creo que igual que una historia, la emoción que mejor se transmite en algo literario es esa que no sabes vos que estás sintiendo. La angustia, la culpa, cualquiera sea la emoción, va a aparecer al final del texto, cuando ya ha sido pasado por las palabras. Lo que te mueve a escribir es ese núcleo oscuro de algo que estás sintiendo y no sabes bien qué es, ¿no? Y que estás tratando de contarlo, en el caso mío, a través de una historia, porque no escribo poesía, pero también pasa con los poemas, ¿no? Que no se encuentra el poema cuando se termina, se encuentra la historia cuando se termina y la emoción también. Entonces, al final de un cuento o al final de una novela, una autora puede decir: este cuento sí, yo lo escribí porque en realidad es un cuento sobre la culpa o sobre estar enamorado o sobre la decepción, la desilusión, pero siempre es un punto de llegada, porque entonces si no se vuelve un tema la emoción, en vez de estar imbricada, tejida em la história. Tem também um trecho que você comenta que a boa literatura quer tanto ser compreendida como não sê-lo, e tem que correr o risco do mal-entendido, do subentendido e da incompreensão. E eu achei interessante que você fala como o escritor pode muito usar a ação para mostrar essas emoções, inclusive dos personagens. Depois de ler esse trecho, eu estava revendo A Pediatra, e eu achei que tem um trecho que eu ia pedir para a Andréia ler, que é esse onde está marcado com papel, que acho que tem bastante disso. Foi na pandemia quando eu soube que a Bettina havia escrito La Obligación de Ser Genial. Eu pensei, eu quero isso agora, eu preciso disso muito. Falei com você e ela me mandou e eu passei. Imagine que delícia. E aí eu sempre uso o teu ensaio em todas as oficinas. E essa coisa com a emoção, que é incrível, eu quero só adiantar que a gente vai fazer o lançamento dela. A gente vai fazer uma conversa na Bíblia, segunda-feira, dia 1º, às 7h30. A Bíblia é uma editora, uma livraria que acabou de ser aberta em Alto de Pinheiros. É praticamente uma casa de vovó e tem bolos divinos, todos convidados para a gente continuar a conversa lá. Mas é a ideia de que eu acho lindo isso, que ela é visível, você transforma como escrever a emoção de uma forma visível. Isso assim, é uma sacada, né? Que você diz assim, a emoção ela é subterrânea, você não vai dizer o amor, ele é subterrâneo. Então, a emoção é algo subterrâneo que habilita os movimentos. Então, você pensa na inveja, que movimento a inveja habilita no seu personagem, né? E aí acho que isso é completamente compreensível e dá vontade de escrever agora, não dá? Começar a habilitar umas palavras, habilitar uma personagem. Mas aí, segundo a Bia, esse trecho pode ser um exemplo. Vamos lá. Acho que só para contextualizar, que eu esqueci,
a Cecília, que é a pediatra que não gosta de criança, tem um amante, que é o Celso, e ela vai fazer operar a mulher do Celso, que acabou de parir o primeiro filho, né? Na cena é a Cecília atendendo a mulher, é um parto, e o marido dessa mulher é o amante dela e ele está escondido no banheiro, enfim. A mulher de Celso exibia uma laceração de 2º grau no períneo. O sangue da lesão se misturava ao do parto, empapando o lençol. Não entendi porque a obstetra arrumou o soro e precisou sair da sala. Me sentei diante da vagina, que recebia o mesmo pau que eu, agora rasgada pelo primogênito. Ela estava em outra órbita, drogada de hormônios. Celso também saiu da sala, provavelmente porque viu a amante costurando a vagina de sua esposa. Sentada no banco, dei mais pontos que o necessário, por pouco não a fechei. E o livro... Obrigada. E vejam o que o espanhol... E aí a pediatra saiu na terra da Bettina, dos meus grandes autores, e quando isso vai para o espanhol... Não, desculpa, só uma frasezinha. Desculpe a minha leitura em espanhol, veja bem, mas fica assim... lê. A última. Essa última aqui, ó. Ela vai ler o sentada na hora de costurar a mulher. Aqui. Aqui. Sentada en el banco le di más puntos de lo necesario. Por poco no la cerré. Fica muito pior. Pior. Mucho peor. Eu ia dizer melhor, Es achei que más ela mala fosse en entender melhor, mas é español. pior Ella isso. es más mala, es maldita. Também tem 2 ensaios que você traz muito o começo, né? Acho que no princípio tudo, e em outro o final, o aparecimento da forma, o fim do romance. Para vocês, e acho que nisso você fala muito da dificuldade de colocar o ponto final, né? De encerrar. Para vocês, é mais difícil começar ou terminar? Depende del libro. No, es más difícil terminar. Yo no creo en esos escritores que hablan del bloqueo, la página en blanco. Eso es alguien que se está obligando a escribir, ¿no? Si vos realmente tenés que escribir un libro, el libro está, te sentás y sale, al menos al comienzo. Después te podés trabar, puede haber como caminos equivocados, que volvés para atrás y descartás páginas, pero el ímpetu, las ganas, la energía que tiene una idea, que viene ya montada en la emoción y en la palabra, creo que eso lo sentimos todos los que nos sentamos a escribir. Ahora, no quiere decir que esa primera frase con la que arrancaste ese texto va a ser el comienzo de la novela, porque a veces uno empieza a escribir un texto y ese texto después quizás es el segundo capítulo o te das cuenta que no, eso es la mitad de la historia que querías contar y antes hay que contar un montón de otras cosas para llegar ahí. Entonces, en ese capítulo de mi libro hablo un poco de la relación entre el origen y el comienzo. El origen de un libro de ficción siempre es oscuro y es como hay que protegerlo, hay que estar mucho tiempo con esas pocas páginas para que se vaya creando un mundo y no se rompa, no se pierda, ¿no? Entonces, por ahí no conviene ahí ir a un taller literario, ¿no? Una oficina. Pero cuando una ya terminó la novela, ahí tiene que pensar cuáles son esas frases que van a abrir el libro, ¿no? Yo lo que digo ahí es que cuando yo voy a una librería y quiero ver, me gusta la portada de un libro o el título, primero leo el primer párrafo, ¿no? A ver cómo empieza esa novela. ¿Por qué? Porque en el primer párrafo tiene que estar todo, tiene que estar... En ficción siempre algo le pasa a alguien, no a un genérico, un personaje genérico, a alguien, ¿no? Entonces pensar de qué se trata este libro, pero además cuál es la apuesta de esa autora, ¿no? ¿Qué está haciendo con el lenguaje?
cuáles son los ritmos, las preguntas existenciales también, qué área de la experiencia humana va a iluminar ese libro. Entonces, a veces me enojo mucho con mis alumnos porque no piensan en eso. Creen que el texto tal cual les salió es el texto que van a publicar. Y a veces la primera frase, el primer párrafo no le hace justicia a la novela que escribieron. Por eso escribí ese ensayo sobre los comienzos. En el comienzo tiene que estar todo, es una promesa al lector. E esse começo, no geral, você escreve ele depois de já ter avançado no livro? A veces sí, a veces no. A veces sí me ha pasado que la primera frase con la que empecé a escribir quedó como comienzo. La mayoría de los libros sí, porque yo no sé cómo le pasará esto a Andrea, escribo poco, muchas horas, o sea, 3, 4 horas para escribir 2, 3 líneas. Y como decía Hemingway, siempre hay que releer todo lo anterior. Yo hago mucho de sentarme a releer todo lo que tengo. No importa que tenga 10 páginas o 40, ¿no? Porque eso te mete en la música de la novela. Entonces, yo no corrijo mucho al final del libro porque vivo corrigiendo mientras escribo, pero no lo llamo corregir, es ir encontrando el ritmo, ¿no? Entonces, creo que la mayoría de mis libros tienen las frases como comienzos, las frases con las que empecé, excepto el primero, Arte Menor, ¿no? Que ahí estaba aprendiendo. E no livro, uma coisa deliciosa é que você traz vários exemplos de começo de livro. Algum deles você tem como preferido? Sí, Ahora la Estrella. ¿Quién no va a recordar esa novela de Clarice? ¿No? No solo porque ya es muy difícil decir dónde empieza la novela, no sabemos dónde empieza, porque tiene la portada con el título y luego 13 títulos o 13 frases, ¿no? Que no sabemos si son títulos alternativos, son esos, son cosas que pensó, son parte de la novela claramente. También tiene ese prólogo chiquito donde habla de Beethoven o de la música y de los duendes y todas las personas que escribieron antes de ella para que ella pueda escribir ese libro. Una gran dedicatoria llena de poesía, que también es otro comienzo. Y luego el comienzo propiamente dicho de la novela. Entonces hablo de la Ahora la Estrella porque es un comienzo único, ¿no? Andrea, a gente falou mais cedo, né? Você tem algum começo que você te marcou, que você leu recentemente? Só queria dizer que a Bettina fala muito da Clarice Lispector no A Obrigação de Ser Genial, dando como exemplo de dizer que colocar a mulher nesse lugar da genialidade é deixar isolada. É uma bela armadilha. Mas, lembrando dos começos, né, tem o começo mais famoso, né, acho que da história da literatura, que é o Ana Karenina, do Tolstói, né, todas as famílias felizes são iguais, as infelizes, cada uma à sua maneira. E eu gosto muito também do Estrangeiro, do Camus. Minha mãe morreu, acho que ontem, não sei. Acho isso incrível. E ontem, deixa eu ver se eu tenho aqui, que é o livro da... Olha lá, Custódio. Olha lá, tá lá. Peguei ele no flagra conversando sem prestar atenção no que eu estava falando. É que a gente estava juntos quando a gente conheceu ontem a Cláudia Pinheiro. A Livraria da Tarde recebeu a Bettina e a Cláudia para assinar os livros. E aí o livro Catedrais, e aí eu me dei de cara com essa primeira frase do livro, que ela faz a mesa amanhã com a Tatiana Saint-Levy, que está com o Melhor no Contar, que enfim, leiam. E Catedrais começa assim: já faz 30 anos que não acredito em Deus. Né? A Bettina estava comentando sobre a primeira frase para escrever, né? Eu concordo completamente. Ela é praticamente um software que você instala, ela vai rodar um programa a partir daquilo ali. Ela, por imantação de palavras, por imantação de lógica, por uma imantação de esquisitice que seja, ou poética, ela vai levar, pelo menos enquanto a gente escreve, né? E acho que muitas vezes a primeira frase ela não é de primeira. E o que eu percebo, por exemplo, nos textos, às vezes você escreveu 10 páginas para chegar na primeira frase. Você reconhece que eu acho que a referência é um pouco um tom.
que não dá para dizer qual é, que exatamente o que é isso, porque para dizer o que é isso, que você reconhece como uma frase expressiva, significa dizer o que é literatura, e a gente ainda não sabe. Mas a gente reconhece, explicar é uma coisa, reconhecer é outra, né? Você reconhece aquilo, e aí eu tenho isso como uma referência. Bom, aqui começou. Paciência com o que veio antes, mas aqui começa o livro e passa a ser um diapasão do tônus do texto, né? O tônus da frase. Às vezes, a frase ela não está se referindo a uma explosão, não se trata de um incêndio, alguém tentando fugir do incêndio. É alguém apagando um sofá. Alguém apagando um cinzeiro no sofá, vamos deixar assim. Alguém apagando, não, aí já ficou apagando um cigarro no cinzeiro, um gesto muito ordinário. Mas, se a frase é tensa, não é só um cigarro apagando no cinzeiro. Só um lembrete que pode fazer pergunta à plateia, é só levantar a mão, eles levam papéis. Bom, a Andréia até adiantou um pouco aqui, vamos entrar no título do livro, né? Bettina, o que é a obrigação de ser genial? Bueno, ese título también lo robé, ven que vengo a robar un montón de cosas, pero una frase de un crítico argentino, Ricardo Piglia, hablando de un escritor, y él decía que cuando un escritor, varón, estaba hablando de un escritor argentino, está marginado, tiene la obligación de ser genial para de salir del margen y ser conocido, ¿no? Entonces a mí me quedó esa frase y pensé, bueno, pero si eso es verdad, todas las escritoras mujeres tenemos la obligación de ser geniales, porque para poder ser visibilizadas, para poder editar, para poder ganarte un premio, el mercado necesita de esa excelencia, tenés que ser excelente, ¿no? Para poder atravesar todos esos obstáculos que fueron puestos por ese sistema desde que sos niña. En cambio, un escritor varón puede ser mediocre y va a publicar igual, incluso va a ganar premios. Eso es así tanto en la literatura como en otras profesiones, porque hay ciertos lugares que le van a ser garantizados por el solo hecho de ser varón. Entonces, no va a tener esa terrible autoexigencia y exigencia de la sociedad de genialidad, ¿no? Y eso lo podemos ver en escritoras como Clarice, y que han sido vistas por la crítica como geniales, pero también como anomalías, como raras, como extrañas, ¿no? Casi como no mujeres a veces. Como, ok, la incluimos en el grupo de la literatura brasileña junto con estos otros varones, pero haciendo la salvedad de que es mujer, pero es buena, pero es genial, ¿no? Como si hubiera que pedir disculpas por el hecho de que era mujer y estaba incluida ahí. O en el caso de Argentina, el caso de Silvina Ocampo, ¿no? La única mujer del Grupo Sur, ¿no? Con una escritura genial, pero genial porque lo era, pero también porque para poder llegar a ese lugar tenía que ser excepcional, y solamente el tiempo ha mostrado que para mí es la única escritora de ese grupo que está a la altura de Borges en cuanto al trabajo con la imaginación y con la literatura. Los otros varones de ese grupo han sido olvidados, ¿no? por la historia literaria. Entonces, son muchas razones, pero básicamente es ese, y creo que lo que pensé en ese capítulo lo pensé también a través del trabajo de otras feministas como Johanna Rus, que tiene un libro que se llama Cómo acabar con la escritura de las mujeres, donde muestra cómo, y es una escritora de los años 80, cómo el sistema tiene mecanismos invisibles para que la escritura de las mujeres pase desapercibidas. Y aunque lo escribió en los años 80, por ejemplo, a mí me pasó uno de los mecanismos, es esto del sí pero, ¿no? Lo escribió pero tal cosa, ¿no? Pero bueno, lo escribió cuando tenía tantos años, o lo escribió pero no tuvo hijos y entonces por eso podía dedicarse a escribir. Toda una serie de explicaciones que no se le piden a los varones, ¿no? Y hace poco abrí una edición española de un libro de cuentos de Mary Shelley, la autora de Frankenstein, y el prólogo, un señor español, año 2010, 2013, decía, bueno, es un libro, Mary Shelley escribió un libro que para la literatura gótica de la época
está bien logrado. Bien logrado. Yo me quedé, solté el libro y dije, a ver, ¿qué escritor de la época de Mary Shelley, Byron, cuyos poemas son la mayoría olvidables, le dirían o pondrían en el prólogo, y está bien logrado lo que escribió Don Juan de Byron, está bien logrado? No, bueno, esa es otra forma de invisibilizar la escritura de las mujeres, calificar, en lugar de, cuando se reseñan los libros de las mujeres, lo mismo, en lugar de decir el libro se trata de tal cosa, dialoga con la tradición literaria de tal país, etcétera, etcétera, en fin, hacer una lectura es evaluarlo, a ver si pasó el examen de lo que llamamos en Argentina machirulismo, patriarcado, ¿no? Entonces, eso es un poco algunos de los mecanismos de los que habla Joanna Russo e que eu retomo nesse ensaio. A gente tem visto aumentar a publicação de livros escritos por mulheres, né? Vocês acham que o ambiente editorial, o que tem impulsionado esse movimento do mercado editorial? Acho que isso acontece no mundo todo, né? As mulheres na África, na Ásia, na América Latina, nos Estados Unidos, eu acho que é visível e consolidado, né? Esse boom. Mas falando aqui do Brasil, o que eu vejo é que não basta só as mulheres escreverem mais, toda a cadeia está ocupada por mulheres. Aí acho que isso dá uma solidez. Então, são mais mulheres críticas literárias, são mais mulheres curadoras, são mais mulheres nos júris dos prêmios, são mais mulheres traduzindo, capistas, revisoras, editoras, preparadoras de texto. São as mulheres que praticamente iniciam os clubes de leitura, que é a grande disseminação dos livros. Também são as mulheres que frequentam como leitoras os clubes dos livros. E também somos a maioria das pessoas que leem, mulheres. Então, eu vejo uma cadeia ocupada. Acho que ocupada, acho que, enfim, acho que isso é sólido, né? Então, não vejo então como uma onda passageira. Eu acho que o que pode acontecer é que alguns temas escritos por mulheres, os temas, eles podem ficar saturados por razões culturais, apetites dos próprios leitores. Nem nós que lemos sabemos exatamente o que queremos ler. A leitura também tem esse mistério, esse acontecimento, né? Mas a produção, eu acho, não sei se isso é um otimismo, mas eu acho que já é um caminho sem volta. Ótimo. Vou trazer aqui uma pergunta da plateia. Como é o processo de escrita de vocês? A rotina, essa rotina faz diferença no resultado final de uma história? Sí, un poco lo que decía Andrea y lo que seguramente también transmitimos a nuestros estudiantes. Para escribir una novela se necesita ser sistemático y se necesita con un nivel de concentración muy grande. Entonces hay que estar todos los días, ¿no? Todos los días trabajando en ese texto. Las horas que una pueda, porque depende mucho de la vida que una tenga. A veces puedes dedicarle 1 hora, 2, 3, pero el contacto de esa rutina con el texto es lo que va creando. Porque también ese tiempo, esa energía es un amor al texto, ¿no? Porque al fin y al cabo la literatura la escritura es algo que no tiene una utilidad. Lo estamos haciendo y cuesta mucho hacerlo porque es como sostener un mundo en palabras, ¿no? Crear una cosa viva con palabras. Eso crea mucho esfuerzo, pero también mucha alegría, mucho amor. Entonces sí, claro, hace una diferencia en el resultado final y es por eso que, no sé si acá en Brasil está este debate sobre las inteligencias artificiales y las inteligencias artificiales van a escribir las historias que vamos a querer leer. Yo creo que es un debate ridículo. Eso solo lo puede creer alguien que no sabe, que no lee y que no escribe, que no sabe lo difícil que es crear un mundo con palabras, un mundo propio. Ahora, ¿hay libros que son estandarizados? Sí, hay un montón de libros que son estándares. Eso sí los puede escribir la inteligencia artificial,
¿no? Pero hasta quizás sea algo bueno, porque entonces nos evita confundirlos con literatura, porque son los que va a escribir ChatGPT. Bueno, que lo puede escribir una máquina, ¿no? Pero crear vidas com palavras é outra coisa. Eu estou sempre em estado de escrita, às vezes num modo turbo e às vezes num modo silencioso, mas sempre operante. Então, eu estou sempre fazendo legendas de tudo que está acontecendo, né? Eu vou armazenando isso, eu tenho muitos caderninhos, estou sempre escrevendo todas as coisas para não esquecer. Pós-Covid e agora na perimenopausa, minha memória foi embora completamente. Então, eu tenho anotado muitas coisas e gravo os áudios também com sensações de ideias, mas tem um momento em que entro no livro, no projeto mesmo. E aí são horas diárias. Escrevo pelo menos 3 horas, assim, sem interrupção, sem ir ao banheiro. Assim, coloco uma garrafa de água, faz bem, não faz. Ciático, tudo que vocês quiserem. Vasinho, dane-se, juro por Deus, dane-se. O corpo ele vai ter que me aguentar, esse corpo tem que me aguentar. Por isso, as caminhadas durante a manhã, diurnas, que também me ajudam a escrever. E aí eu me concentro e eu gosto de organizar a minha... Não exatamente... No roteiro, a gente conhece as escaletas, né, que você organiza o que vai ser produzido ali, né? Você organiza a trama, né? Você põe uma sequência e depois desenvolve cada parte, né? Eu já fiz isso ao contrário. Os Malaquias, por exemplo, eu sabia que ele tinha uma questão, mas eu não sabia qual, não conseguia diagnosticar. Eu fiz uma escaleta reversa. Eu fiz um resumo de cada capítulo e só li o resumo. Quando eu li o resumo, caíram 2 capítulos assim de maduro, assim, manga madura caiu na terra. E caiu o capítulo mais bonito. Não, mas olha que interessante. Mas olha que interessante, Bettina. Ele era bonito porque ele era muito poético, era uma personagem, que é a personagem Geraldina, que é um espírito. Então, eu fiquei muito bêbada com aquilo, sabe? Teve um momento que eu deixei aquilo ir para um lugar mais poético. Então, eu jamais colocaria ele fora do texto, mas, quando ele caiu... Porque eu comecei a ver a estrutura, né? Então, ele ficava entre 2 capítulos, o anterior e o posterior, juntos. Dava uma tensão tão grande de uma coisa para outra, e eu reconheci nisso uma poética, havia uma poética da estrutura, de encaminhamento, de caminhada do texto, e que eu não teria percebido nunca se não tivesse feito isso. Aí, essa mesma forma de organizar, eu joguei absolutamente fora quando fui fazer a pediatra. Eu não fiz essa escaleta para onde eu vou, porque eu queria escrever como se ninguém fosse ler. Isso é uma coisa que eu me propus mesmo, porque é difícil depois que você publica há tantos anos. Se você deixa a escrita vir uma performance, vir uma Olimpíada, e eu tento preservar ao máximo a experiência dessa escrita. Mas organizar o tempo já é o suficiente. Como eu tenho um fôlego muito curto para romance, eu escrevo contos expandidos, é um pouco isso. Então, eu sei quantas horas por dia eu preciso para escrever tais páginas, e em um mês eu consigo levantar um texto de 120 páginas, com 5 horas de escritas, com 5 horas de punho ali, trabalhando mesmo, né? E isso significa que vai ser bom o livro, só significa que dá para erguer o prédio, assim. Eu gosto da sensação de que eu estou erguendo um prédio, que aquilo está se avolumando, né? Para depois entender o que é. Mas isso não deixa de ser uma organização. Tantas horas, faço leitura muito depois, antes fazia leitura no meio para saber ler, para saber como é que vai o tom para seguir. Então, o Pierre Boulez, da música tonal, quando ele fala porque ele tenta dominar todo o processo da produção musical. E eu gosto muito de ler os mecanismos de trabalhos de quem trabalha com música, porque eu acho que tem muito a ver com literatura. E, num texto sobre escrita musical, ele estava aquela coisa de controle total sobre o processo, ele diz: a gente precisa deixar fresta para o acaso. E eu acho que isso acontece, quem escreve aqui entende essa fresta acontecer o tempo todo.
Então, na verdade, eu acho que essa organização não ajuda o texto, na verdade, ajuda a mim. Mais uma da plateia, não está assinada, mas a pessoa diz que tem escutado de outras escritoras o que a Bettina falou sobre não acreditar no bloqueio. Será que o bloqueio é mais da escrita masculina, que escreve menos com o corpo? Me encantó, no sé quién dijo eso, pero lo voy a robar también. Solo se bloquean los varones. Porque, pero sí, no había pensado en eso, pero sí había pensado, es muy conocido un libro de un crítico norteamericano que se llama Harold Bloom, donde habla de la ansiedad de la influencia. La ansiedad de la influencia es masculina. Porque ¿quiénes son los que se están midiendo a cuán larga la tienen? Los varones en general, porque el canon siempre ha sido masculino, como la escritura de las mujeres siempre tuvo que ocurrir en la oscuridad, a escondidas, disfrazada, con seudónimos o de manera anónima. No había ni siquiera la instancia o la posibilidad de estar teniendo ansiedad de la influencia o pensando que iba a pensar el de al lado, sino básicamente es poder siquiera hacerlo, ¿no? Y sobrevivir a eso. Entonces creo que tanto como la ansiedad de la influencia como el bloqueo son algo bien patrimonio masculino. Las mujeres tendremos otras cuestiones, ¿no? Por ejemplo, lo trabajo mucho en el libro con el caso de Alejandra Pizarnik o de otras escritoras que leo, esta voz interna que siempre está dudando de la propia capacidad. Eso creo que sí es algo que he hablado con muchas escritoras mujeres que siempre ocurre, y ocurre más en las mujeres que en los varones, por el mismo problema, ¿no? O sea, y eso puede ser muy dañino, puede hacer mucho daño. Cuando uno lee los diarios de Alejandra Pizarnik, una gran poeta, todo el tiempo ella se está exigiendo, ¿por qué no puedo escribir una novela? ¿Cuándo voy a poder escribir ese libro de prosa, ese pequeño libro bello, dice ella, ¿no? Y vos te das cuenta que ese pequeño libro bello es el diario, porque el diario que está escribiendo tiene momentos narrativos llenos de humor y llenos de imaginación y de aventura. No es que ella no pudiera escribir un libro, es esa presión, ¿no? Es esa presión de obligación de ser genial. Ella tiene una frase donde dice, bueno, yo sé que tengo talento, con el talento no basta, hay que ser genial, ¿no? Y esa gran exigencia creo que es mucho más de las mujeres, mientras el bloqueo es más de los varones. Ay, no sé, no me sale. Tantas cosas que puedo hacer, puedo jugar al fútbol, puedo cazar un tigre. Ay, pero, ¿no? Tipo Hemingway. Puedo salir a conquistar millones de mujeres. Es por eso que la página, no sé qué hacer con esta página. A gente está aqui se aproximando ao fim. Eu queria colocar mais uma pergunta. Você fecha o livro falando um pouco da violência assim, contra as mulheres, e você comenta que começou um romance e abandonou. E até a Andrea trouxe aqui o livro da Tati Salem-Levy, O Melhor Não Contar, que acho que também trata disso. Então, acho que esse tema tem entrado na literatura, e você fala um pouco sobre como a gente deveria escrever sobre isso. Então, eu queria perguntar para as duas, Andrea, também, como vocês acham que isso vai entrar na literatura? Bueno, yo no sé, no recuerdo una, nunca sabe lo que escribió, ya me olvidé. No digo en ese capítulo cómo hay que escribir, sino como yo quería escribir. Y por eso abandoné el libro, porque no logré escribir lo que yo quería. Yo creo que es un tema muy difícil escribir sobre la violencia de género, y estoy orgullosa de todas las mujeres que han escrito sobre eso, pero yo como autora siempre siento que la ficción tiene que hacer una intervención que también sea política y estética. Y a mí en ese capítulo lo que me preocupaba eran ciertos libros escritos igual que las crónicas periodísticas, ¿no? Y eso me parecía
que no lograba hacer una intervención de sacudir a quien lee, porque estamos demasiado acostumbrados al discurso periodístico. Entonces, yo creo que la ficción tiene que hacer algo diferente, hay que pedirle a la ficción que haga algo diferente. Como decía Borges, Borges decía, cuando uno lee un cuento, cuando uno como lector entra a un cuento, dice, espera entrar a un mundo inesperado. No diré fantástico, fantástico es muy ambicioso, decía Borges, pero por lo menos inesperado. Entonces, el problema de escribir sobre esa violencia es que todo es esperable, todo se vuelve una especie de cliché. Por ejemplo, no sé si aquí conocen el libro de Roberto Bolaño, 2666. Para mí, toda la parte de las muertas es horrible. Es un catálogo horrible que entiendo que él habrá creído que con eso hacía una intervención, pero para mí es más de lo mismo, más de lo que estamos acostumbrados a ver en los medios, de una manera que todo se banaliza, se termina vulgarizado. Una mujer es equivalente a otra, se transforma en un cuerpo desnudo en el desierto a describir. Y eso me parece muy peligroso y muy problemático. Que para yo escribir sobre ese tipo de violencia tendría que encontrar un modo que vaya en contra de ese discurso de la crónica. Ahora, la crónica está bueno que exista, porque entonces no, trabaja con la no ficción, trabaja con los hechos, trabaja con la reconstrucción, con la investigación. Pero si vos vas a hacer una novela de ficción, yo creo que hay que hacer otra cosa. Y nombro ahí dos textos que a mí me parece que hicieron otra cosa. Uno es una novela muy corta de la escritora chilena Nona Fernández, que se llama Space Invaders, que a mí me parece que ella logra ahí hacer una intervención estética con este tema, con la violencia de género. Y el otro es el cuento de Mariana Enríquez, Las cosas que perdimos en el fuego, ¿no? Está haciendo otra cosa, crea un mundo totalmente distópico donde las mujeres se queman a sí mismas. Eso me parece una gran forma de despertarnos, ¿no? De despertarnos y no más de lo mismo. A mí me parece horroroso, si como escritora de ficción, encontrarme repitiendo el discurso del periodismo. A mí me molesta mucho este discurso contemporáneo en Latinoamérica de que el periodismo es literatura. No, es periodismo. Por algo Borges lo usaba a veces como un insulto. No, eso no es literatura, es periodismo. No, es que realmente son dos cosas diferentes. Por más que el periodismo use recursos de la ficción, que me parece bueno, porque eso mejora el periodismo, al revés no se da. O sea, escribir ficción es otra cosa, es otro tipo de intervención estética y política. A pergunta, porque ela foi... pode me repetir? Era A violência de gênero, a escrever a violência de gênero. eu acho que com as mulheres escrevendo mais e publicando mais, sim, esse tema também tem entrado mais. E era um pouco sobre essa forma, assim, como vocês têm visto essa forma entrar, e até se tem livros e escritores. A Bettina também comentou da questão do exílio e da migração ser um tema que também tem aparecido mais na literatura por ser uma questão da pauta, né, atual. Então, acho que de livros ou autores, ou de como isso entra na escrita de vocês. Claro. Eu acho natural que isso se encontre na literatura, porque é uma questão de repertório, né? Acho que são os repertórios. O Marcelino Freire que diz, né? Eu adoro, sempre repito isso, porque eu acho que tem uma coisa aí bem interessante. Perguntado para ele por que ele escreve sobre violência, e ele diz: eu escrevo sob violência. E acho que isso tem a ver com a literatura, que mesmo que você vá falar sobre margaridas tristes no campo da Simone, qualquer coisa, uma coisa, sabe, idílica, uma coisa de sonho, escrever sob a América Latina, ela estará lá, estaremos lá, sabe? Acho até que essa coisa de tom e de respiração do texto também reflete isso. Não querendo fazer uma coisa apaziguada, não é isso, mas eu acho que também tem esse lugar político, sim, de colocar essa questão enfim, da violência de gênero, também
há uma coisa para além da literatura, né? Desde o Me Too, quando ele surgiu. Acho que isso foi uma coisa que mexeu com todas nós, de perceber lá atrás que houve um abuso. Nunca tantas mulheres se perceberam abusadas depois dessa consciência do próprio espaço do corpo e de até quando esse limite, onde é que é esse limite, né? É uma coisa que fomos aprendendo a gramática, o alfabeto desse limite. E as questões sociais, claro, elas sempre vão estar dentro dos livros, porque nas histórias a gente emula exatamente como funciona uma sociedade. Você coloca lá uma família, pronto, já tem esses lugares à mesa. Lugares à mesa dentro de uma casa, de uma família, já são lugares de poder, são lugares de influência. E aí tudo que é fora está ali, encharca aquilo ali, não é? Eu pessoalmente não procuro exatamente pela violência de gênero. Então, por exemplo, quando veio a ideia da pediatra, que é uma mulher, poderia então entrar nessa leva que a gente tem das escritas falando sobre vidas das mulheres, mas eu pensei escrever a Cecília, a personagem, tal qual como se ela fosse um varão. Isso é assim, uma mulher que tem uma autonomia sexual, autonomia financeira, autonomia moral, e muitas dos retornos das leituras tem uma questão de gênero, né? Quando eu brinco assim, se ela não se chamasse Cecília e se chamasse Geraldo, doutor Geraldo, cai por terra qualquer ambiguidade desconfortável, né? E acho que a gente lê para saber também, lê para saber sentir. E acho que esses textos, a mim como leitora, me importam, são essenciais. E um texto, por exemplo, como o da Tatiana Salim Levy, que vai falar sobre ele amanhã, também é uma surra de literatura. E aí é que está, a gente não está só... não se trata só de uma denúncia, se trata de uma literatura que abarca também tudo isso que a gente precisa dizer e o que a gente também não sabe dizer e que a gente nem sabe que aconteceu. Obrigada, Bettina. Obrigada, Andréia. Obrigada. Gracias a ustedes. Agora, às 7, tem no palco da praça a última mesa do dia, que é o Estênio Gardel, da Palavra que Resta. Então, fechamos o dia.